jaula o monstro, hein? Godzilla original tá voltando. Esquece o monstro verso, esquece. Esquece aquele calango que tretou com o Mamaco lá, não é isso? A gente tá falando agora do Godzilla raiz, que odeia a raça humana, que passa o rodo em cidade. Tem um novo filme japonês vindo aí, o bagulho tá de arrepiar. Se prepara que eu vou te mostrar tudo sobre o Godzilla Minus One, a nova produção que tá vindo aí pra sapecar o monstro verso. Inestrantes, Peter aqui! Ele é o rei dos monstros. O primeiro filme do Godzilla estreou no Japão em 1954 e veio pro ocidente em 1956. Tua avó deu gritinho no cinema vendo o bichão. Pode perguntar pra ela. Ah! Seu avô também, teu avô fez. Ah! Fez também. De lá pra cá foi só sucesso. No ocidente a gente teve 5 adaptações, incluindo aquele filme de 1998, né? E as produções mais recentes do chamado Monstro Verso. Mas é no Japão que o Godzilla tá em casa. Pô, galera, foram nada menos que 33 filmes japoneses feitos pela produtora Toho. Eles são os verdadeiros donos do personagem, ok? Aquele lá é o Godzilla canônico, entende isso? O que você conhece é o filezão. Então imagina o hype com o anúncio de um novo filme japonês. A galera tá enlouquecendo. Pô, não é? Foram 7 anos de espera desde o último filme, mas agora o Rei dos Monstros está voltando. Godzilla Minus One, tem até teaser, vai explodir tua cabeça. Antes de falar sobre isso, não esquece, manda só um joinha caprichado, um joinha... Ou então aquela baforada atômica em cima do botão de inscrever, porra, aí você ajuda pra caramba. Você é o motor desse canal, porra, obrigado de coração, vamos lá. Marca na agenda, hein? 3 de novembro, separa uma grana também, tipo, muita grana. É pra comprar uma passagem pro Japão, coisa rápida, só isso, ok? Esse é o dia em que o Godzilla Minus One estreia por lá. Você compra passagem, assiste o filme nos cinemas e aí volta. Simples assim, pô, quem nunca, pra verdade. Bom, você pode esperar o filme estrear no Brasil também, mas aí eu não sei a data. Foi mal. Eu não sei tudo também, né? A data de lançamento nos Estados Unidos é só em 1º de dezembro, quase um mês depois do Japão. Aí você me pergunta, Peter, por que eu vou torrar todo o meu orçamento pra ver um filme no Japão? Primeiro o seguinte, peraí, cara, é Godzilla. Já valeu, né? Segundo, é o primeiro filme do Godzilla japonês dos últimos 7 anos. Godzilla Minus One tá vindo aí pra mostrar pra galera do Monstro-Verso como é o Godzilla malvadão original. Porque a galera do Monstro-Verso esqueceu. É Godzilla bonzinho, né? Pô, parceirão do Mamaco lá, não é isso não. Tem nada daquilo do Godzilla ser um guardião dos humanos, da galera idolatrando o Godzilla. Godzilla original é uma força destrutiva, é uma criatura que só causa catástrofe no Japão. E ele gosta do Japão. O bicho é gigante, mas sempre que ele sai no Japão, vamos lá, vamos cacetar o japonês. Ele, ai, caramba, não aguento mais você. Mas é sempre isso. A primeira prévia do filme vai por esse caminho, ok? A história se passa no Japão logo depois da Segunda Guerra Mundial. Como vocês sabem, o Japão teve 2 cidades arrasadas por ataques nucleares, né? Hiroshima e Nagasaki. Então o trailer mostra o país devastado, tentando se recuperar da destruição. Só que desgraça pouco é bobagem. Uma nova ameaça surge para terminar de acabar com o Japão. Ele, Godzilla, o rei dos monstros. A ideia então é que o filme funcione meio como um prelúdio da franquia, um recomeço. Eles vão dar um reboot ali, entende? Mostrando o lagartão atacando no passado, né? Segunda Guerra Mundial. Então, é por isso que o filme se chama Godzilla Minus One, ou Godzilla menos um. É, sim não, né? De certa forma é pra marcar que o filme é bem anterior a tudo, entende? O menos um vem antes do 0, entende? Esse é um número negativo que eu falo pra você, eu manjo de matemática. Mas a produtora Toho também explicou que o filme vai começar com o Japão em ruínas, naquilo que se chama de Ground Zero, ou ponto zero. A guerra nivelou o país, só tem destroços. Parece que os titãs pisotearam tudo, entende? Aí aparece monstro para reduzir o Japão a um estado pior do que o 0, o menos 1. Entende? Que a guerra deixou no 0. Aí vem o monstro, menos 1. Ô, Pedro, você já falou isso, eu sei, cara, mas eu quero mostrar pra vocês que eu manjo de matemática, na 5ª série não era bom, não. Koji Ueda, exatamente esse nome que você... Para, não ri, cara. O nome do cara é Koji Ueda. Para. É o presidente da produtora Toho, ele explicou bem, abre aspas. O conceito é que o Japão, que já havia sido devastado pela guerra, enfrenta uma nova ameaça com Godzilla, trazendo o país para menos. Fecha aspas. Empolgou? Agora sente que o diretor Takashi Yamazaki escreveu na internet, abre aspas. O Japão do pós-guerra perdeu tudo. O filme retrata uma existência que dá um desespero sem precedente. Trabalhamos para criar um cenário onde o Godzilla parece ser o próprio medo caminhando em nossa direção e onde o desespero é empilhado em cima do desespero. Fecha aspas.
Pô, falei até com um pouquinho de mistério, né? Um pouquinho de tensão pra vocês perceberem isso aí. Vai lembrar que o Godzilla surgiu nos cinemas em 1954, menos de 10 anos depois das explosões nucleares. Para muitos estudiosos, ok, Godzilla é um personagem, é um conceito que só poderia surgir no Japão. A criatura, então, seria uma metáfora para a destruição que as bombas causaram, entende? Porque tem muito a ver com a energia nuclear, a radiação, alterando o DNA dos seres, esse tipo de coisa, né? Os primeiros filmes do Godzilla tinham muito com um tom sombrio, de pânico, de impotência. As autoridades tentavam deter o Godzilla a todo custo, o bicho simplesmente saía arregaçando a cidade. Lembra disso no preto e branco? Pô, o japonês, o guardinha, Godzilla. Pô, vai fazer o que com a pinta, rapaz? Mas ele era uma devastação sem sentido, imparável. Como as bombas foram pro público japonês. Com o tempo, Godzilla foi adquirindo esse status mais heróico de monstro que enfrenta outros monstros, né? Acaba salvando a raça humana de invasores alienígenas, outros bichos assim, ou seja, o Ocidente transformou o Godzilla em anti-herói. A Toho quer retomar as origens do Godzilla. Por isso o novo filme vai mostrar o drama da reconstrução do Japão pós-guerra, lado a lado com a luta contra, esse monstrão gigante, entende? É o Japão tentando se reconstruir com o monstro não ajudando em nada. A gente vai ver tanto a destruição e a dor causada pelos homens na guerra, como a destruição e a dor causadas pela natureza. Porque lembrando, Godzilla é uma força da natureza. Exato. Isso é coisa de professor de biologia, no meu fazia sempre isso. Mitocôndria. Isso, muito bom, exatamente. E é interessante que o filme japonês anterior já tinha uma pegada mais pé no chão também. Shin Godzilla, que é o nome do filme, estreou em 2016 e era muito focado na incompetência das autoridades, que não sabiam lidar com o monstro solto na cidade. Se bem que, quem é que soube lidar com isso até hoje, né? Nem o Ocidente sabe. O filme era uma crítica aos políticos, aos burocratas, que acabavam causando mais caos do que o próprio Godzilla. Por enquanto, só tem um teaser de menos de 1 minuto. Eles adoram segurar a informação, os japoneses fazem isso bem pra caramba, né? Ou mal, não sei. Eles adoram preservar o mistério do monstro. Mas eu vou continuar acompanhando e trazendo novidades pra vocês aqui, ok? Lembrando que também tem filme novo do Monstruverso em março de 2024. Ou seja, em menos de 6 meses, a gente vai ter 2 filmes do Godzilla nos cinemas. Pô, é bom demais. Já pensou ter um crossover do japonês ocidental contra o japonês oriental? Pô, não é? É tipo botar 2 divisões do boxe, né, pra lutar. Que maneiro, né? Agora comenta aqui embaixo, qual é a versão do Godzilla que você prefere? O Godzilla original, Godzilla do Monstruverso, ou é daqueles que preferem o Godzilla de 1998? Alô, galera fã do Godzilla dos desenhos animados dos anos 70, hein? Bora comentar também, comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Vou continuar trazendo Godzilla pra você direto. Tem muita coisa boa pra você. Vou trazer pra vocês agora um vídeo sobre as diferenças do Godzilla ocidental para esse do Japão. Fica aí, então ativa o sininho. Valeu, galera. Fui!